Paz do Senhor para os irmãos. Vamos louvar. Que a tua palavra seja a nossa regra, teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A nossa meditação hoje está no livro de Juízes. Vocês podem deixar aberto aí no livro de Juízes, por favor. E o tema da nossa meditação é brincando com coisa séria. Diz assim, Juízes capítulo 13, verso 5. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu não sei você, mas a maioria de nós está acostumado a, quando criança, adolescente, jovem, brincar de batalhas, de guerras, brincar de guerrinhas de faz de conta. Eu acho que todo mundo já brincou sobre isso. Hoje em dia, as coisas se modernizaram. Hoje em dia tem uma brincadeira que chama paintball, airsoft. Eu não sei se alguém aqui já brincou, mas dizem que é bastante emocionante. O que acontece numa batalha de paintball? As tropas são definidas, entram no campo de batalha com seriedade visível em cada olhar, mas também com coragem e entusiasmo. A voz do comandante sendo ouvida, os sinais, o grito de guerra, as armas e os equipamentos de batalha. Tudo exatamente como é em uma guerra, faltando somente uma coisa, o perigo. Eu nunca brinquei de paintball. As minhas guerras na infância eram mais simples. Alguém já brincou de guerra de bolinha de mamona? Essas eram as nossas guerras. Ou com cabo de vassouras, e a gente fazia disso uma espada. Hoje ainda eu brinco com os meus filhos. Lá em casa nós temos uma brincadeira que chama House Palmers. O nome quem deu foi o Daniel. É uma brincadeira de guerra do mano a mano. A guerrinha de travesseiro, quem já não brincou, né? E é divertido. Não há nada de errado nesse tipo de brincadeira. O problema é quando transferimos essa atitude para um cristianismo de faz de contas. Brincar de cristianismo é fazer tudo o que se faz no verdadeiro, porém sem o senso da responsabilidade, da lealdade e do perigo. A história da vida de Sansão nos revela o perigo de brincar com coisa séria. Entre todos os personagens bíblicos, talvez ele seja o que mais desprezou sua vocação, seus dons e suas oportunidades concedidas por Deus. Por outro lado, Deus não brinca com coisa séria. Enquanto Sansão segue seus desejos, fazendo as coisas do seu jeito e não seguindo as orientações claras que o anjo do Senhor lhe ordenou, mesmo assim Deus está trabalhando para livrar seu povo de seus inimigos, os filisteus. Usando Sansão por meio do Espírito Santo, Deus começa a livrar Israel dos seus inimigos. E eu quero compartilhar com vocês 3 pontos que eu acho assim significativos para a nossa meditação. E o primeiro deles é: o seu chamado foi especial. Sansão não devia ter brincado com ele. O texto que revela o chamado de Sansão começa assim. Está aí no capítulo 13, a partir do verso 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova.
E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas toda vez que Deus vai usar uma criança, um menino, poderosamente, é quase certo que a mãe é estéril. E ela ora e os pais oram e Deus concede. Isso foi com Abraão, isso foi com Jacó e Esaú, aconteceu a mesma coisa. Dessa mesma forma aconteceu com o filho de Ana, um menino tão abençoado como foi Samuel, o profeta. Isabel e Zacarias com João Batista. Todas mulheres estéreis que não podiam ter criança, e Deus interveio e nasceu uma criança que fez algo significativo, que foi usado por Deus, usado pelo Espírito Santo. Então, eu não sei se você que me ouve aqui hoje é estéril, ou você que me ouve pela internet e tem o desejo de ter filhos, saiba disso, se Deus te dá um filho nessas condições, provavelmente ele vai ser muito usado, como foram os que nós temos registrado na Bíblia. A grande diferença de todos eles para Cristo é que eles e as mães eram estéreis, porém a de Cristo era virgem. Aí você vê uma diferença. Porque Cristo é especial. Porque o Senhor Jesus tem um ministério mais significativo do que todos os outros. Então o nascimento dele também deve ser mais extraordinário do que todos os outros. A nota do capítulo 13 se repete. E isso vai se repetir várias vezes no livro de Juízes. A nota se repete da seguinte forma: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso Deus os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Quem já leu o livro dos Juízes vai entender esse ciclo com mais facilidade. Mas se você nunca leu, eu quero que você leia e você vai ver sempre esse ciclo. O povo se volta para outros deuses, vira as costas para Deus. Deus manda que um outro povo pressione, escravize a sua nação. Eles clamam a Deus, Deus levanta um líder que liberta ele por algum tempo. Logo que esse líder morre, eles voltam as costas de novo para Deus, são pressionados mais uma vez, clamam ao Senhor, Deus levanta mais um líder, e esse líder traz vitória para o povo. E esse ciclo se repete várias vezes. Aqui no capítulo 13 acontece algo diferente. O povo não clama. Você não vê eles orando. O texto fala que eles se voltaram de novo, abandonaram o Senhor, fizeram o que o Senhor reprova, mas não tem clamor. Senhor, nos livra. Não tem mais oração. E de todos os outros líderes que libertaram no livro de Juízes, nenhum período foi tão longo como de 40 anos. Por causa da desobediência de Israel, Israel está vivendo debaixo de opressão de um povo tirano. E isso durou muito tempo. Gente, 40 anos é muito tempo. Por exemplo, eu tenho 43 anos. Se eu tivesse vivido nessa época, eu não saberia nada do que é a liberdade que o povo experimentou. Toda a minha vida e as minhas experiências estaria debaixo de um povo tirano que oprime. A maioria de vocês talvez seja mais novo do que eu. Seria mais ou menos você nunca saber e nunca conhecer o que é ser governado por um líder que teme a Deus, ser direcionado por um povo que teme a Deus, que ora, que busca o Senhor.
sempre você viu aquilo, é a experiência da sua vida. Talvez seja a experiência de muitas pessoas que nunca viram uma manifestação de Deus. Quando ele olha para o mundo, para a vida e para a sociedade, ele acha que realmente tudo deve continuar sendo assim. Pois essa é a experiência da vida dele. Então é por isso que eu digo, 40 anos, o povo não ora, não busca o Senhor, como das outras vezes. O que será que está acontecendo? Diferente de outras ocasiões, Israel não ora. Eles não clamam ao Senhor por livramento. Parece que já se acomodaram e aceitaram viver sob a influência e a obediência dos filisteus. Parece que muitos de nós também pensam assim. Aceitamos viver sujeitos à influência e obediência inimiga, pois tudo que conhecemos desde a infância é ver o domínio deles. Então concluímos que a vida deve ser assim mesmo. Porém Deus vem e faz uma promessa de enviar um libertador, que será consagrado ao Senhor desde o nascimento. Eu não sei quais as experiências que vocês têm lá na sua casa, com os filhos, mas lá em casa, a Ana e o Daniel, eles amam ouvir história da família. Quase sempre eles falam para mim, pai, conta uma história aí de quando vocês eram criança, daquelas histórias que você fala, de viagens longas, de dificuldades que vocês enfrentaram. E aí eles dão risada, eles amam ouvir as histórias. Tem muitas engraçadas mesmo da nossa família. E você pensa que na vida de Sansão não foi igual? Eu lendo e preparando, eu comecei a imaginar quantas vezes Sansão ouviu seus pais contando as experiências relacionadas à vida dele, ao chamado dele. E eu escrevi assim, e eu penso que foi mais ou menos assim. Em algumas ocasiões, a mãe de Sansão chamava ele e dizia assim, Sansão, meu filho, você é um menino especial. Eu não podia ter filhos. No entanto, certo dia, um anjo apareceu para mim e disse que eu ficaria grávida e teria um filho, que ele seria nazireu, isso é, consagrado ao Senhor desde o nascimento. Seu pai não estava comigo naquele momento quando o anjo apareceu. Quando, porém, contei a ele sobre a promessa que o anjo me fez, ele queria saber mais detalhes de como criar você. Então seu pai foi orar, pedindo a Deus que o homem que falou comigo aparecesse novamente. E o anjo apareceu. Eu corri e chamei seu pai. Ele veio e dessa vez também viu e conversou com ele. Não mudou muito do que tinha me dito da primeira vez. Apenas acrescentou que eu não comesse nenhum fruto da videira, nada impuro e nenhuma bebida fermentada. Mas algo fascinante, meu filho, aconteceu. Seu pai queria oferecer algo para ele comer. Porém, ele disse, se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Seu pai não sabia que era o anjo do Senhor. Seu pai não resistiu. Perguntou qual era o nome dele, para homenageá-lo quando cumprisse a sua palavra. Então aquele homem falou, por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então seu pai correu, pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. Enquanto seu pai e eu observávamos, estávamos olhando fixo para aquela oferta, o anjo do Senhor que falou comigo fez mais uma coisa extraordinária. Enquanto a chama que saía do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela, e nós vimos aquilo. Quando vimos isso, seu pai e eu nos prostramos com o rosto em terra. Começamos a adorar. Nessa hora, seu pai entendeu que tínhamos visto Deus e achou que íamos morrer. Porém eu disse para ele, se Deus nos quisesse matar, não teria aceitado a nossa oferta de cereais e o holocausto, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Logo depois, meu filho, eu fiquei grávida e você nasceu.
nunca mais nós vimos o anjo do Senhor. Quantas vezes você acha que Sansão ouviu isso na infância? Não é algo, gente, para você se esquecer. Não é algo trivial. Não é algo que acontece todo dia. Sabe o que é isso? Graça do céu. Sabe o que é isso? Favor imerecido. Deus escolheu essa família. Deus escolheu essa mulher que é anônima para nós. Mulher de Manoá. Deus escolheu esse menino para fazer algo maravilhoso. Maior graça ainda é depois de muito tempo, o próprio Deus vir habitar com os seus escolhidos. Nascer não de uma mulher estéril, mas sim de uma mulher virgem e viver entre nós. Não para dar um livramento temporário de um povo hostil, mas um livramento permanente dos nossos maiores inimigos, da carne, do mundo e do diabo. Isso não é tudo. Tem muito mais graça ainda. Pense você, não é comum ou algo insignificativo, não é comum ou algo insignificante Deus vir a você por meio da pregação da sua palavra, do seu espírito, convencê-lo do seu pecado, levá-lo ao arrependimento e fazer de você uma nova criatura por meio de um novo nascimento. Isso não é algo que acontece sempre, é algo esplêndido. Ser nova criatura não é algo comum, é algo extraordinário, que acontece quando o pecador se arrepende e crê no Senhor Jesus de todo o coração. A pergunta que eu lhe faço essa noite é a seguinte: será que você valoriza isso? Será que você tem consciência do real valor da sua vocação, do seu chamado, da sua conversão? Ou, como Sansão, você está brincando com coisa séria? Em Números capítulo 6, está as condições e os regulamentos do voto do nazireu. Uma pessoa sobre o voto de nazireu, ele se comprometia a 3 abstenções. Em primeiro lugar, de comer uvas ou do suco, do vinho, das passas e das sementes ou cascas, isto é, nada que venha da videira. Em segundo lugar, de cortar o cabelo. E em terceiro lugar, do contato com um cadáver. De acordo com essas instruções, uma pessoa faria o voto de modo voluntário. Depois, se você quer ver lá em Juízes capítulo 6, não era algo arbitrário, era voluntário. Simplesmente como um ato de consagração a Deus por um período específico de tempo. A aplicação da lei, no caso de Sansão, é extraordinária em 3 aspectos. Em primeiro lugar, é divinamente oposta. Sansão não escolhe aquilo para si, aquilo é imposto para ele. Também não é voluntária, o que destaca o papel de Sansão como um agente designado por Deus. Esse voto entra em vigor a partir do momento da concepção de Sansão. Consequentemente, obriga sua mãe a observar as prescrições também, em segundo lugar. E em terceiro, esse voto não era temporário, mas permanente, em vigor até a sua morte, que destaca a permanência do ministério e da vida de Sansão. Se a graça é grande, as responsabilidades também o são. Se os presentes do Senhor são enormes, a dedicação e a consagração também deve ser. Sansão cresceu conhecendo tudo isso, como muitos de nós conhecemos, mas infelizmente parece que ele não levava a sério essas coisas. No decurso da vida dele, você vai ver ele fazendo coisas que era totalmente proibido para ele fazer. Chegando perto de animal, comendo coisas, mel de dentro do animal, coisa que ele teria maculado o seu chamado ali, precisava se arrepender, oferecer uma oferta de novo no templo, e você não vê ele fazendo nada disso. Pois, por mais que ele foi um homem usado por Deus e cheio do Espírito, muitas das suas decisões foram tomadas indevidamente, sem refletir
nem no ministério e nos dons que ele tinha, muito menos na palavra de Deus. Em segundo lugar, a sua vida era de liderança. Ele era um líder, um juiz escolhido por Deus. Ele não devia brincar com o casamento. E você vê Sansão brincando com a sua vocação e, em segundo lugar, brincando com o casamento. Vocês já ouviram falar que a decisão mais importante da vida de uma pessoa é aceitar a Cristo Jesus, e a segunda decisão mais importante é a pessoa com que ele escolhe se casar? Já ouviram isso? Vocês concordam com isso? Sim, eu também. Eu acho que é um raciocínio muito bacana, e eu concordo plenamente que a primeira decisão é Cristo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas a segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai caminhar o resto dos seus dias, até que a morte os separe. Se esse pensamento está correto, e acredito que esteja, não se deve tomar uma séria decisão como essa sem os devidos cuidados. Sansão brincou com o seu casamento, quando desprezou as ordens que o Senhor deu sobre ele em sua palavra. O texto de Juízes 14 agora, do 1 ao 3, diz assim, acompanhe comigo aí. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, viu uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Quando você lê esse texto, é óbvio que você vai se perguntar, mas Abel, os filisteus não são inimigos? São. Não é a nação que eles têm que capturar e destruir? São. Eles são incircuncisos de coração e perseguem o povo de Deus? São. Por que o juiz de Israel, ele vai ir lá procurar uma mulher entre os filisteus? No final das contas, vocês agora percebem que esses 40 anos que eles não clamam ao Senhor, eles já estão bem acomodados entre os inimigos de Deus e deles também. Mas estão vivendo dessa forma, como que, sabe do quê? A vida é assim mesmo, vamos aceitar essas condições. Ao ponto de que o próprio Sansão desce lá e se apaixona e quer casar com uma mulher filisteia. Agora, o que Sansão está ignorando? Em primeiro lugar, Sansão ignora os mandamentos de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 7, do verso 1 ao 6, está muito claro o que Deus, por meio de Moisés, ele pretende que o seu povo faça. Eu vou ler para vocês. Deuteronômio 7, a partir do verso 1, diz assim, quando o Senhor, o seu Deus, o fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem seus filhos, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E, por causa disso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês rapidamente e os destruirá. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo
para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Tá claro isso, né? Bom, então, nós não devemos se relacionar, muito menos se casar com esse povo inimigo. Agora, depois de tempo, Sansão ele desce e vai buscar justamente uma mulher que é filisteia. Essa é a primeira ignorância, ou o primeiro mandamento que Sansão ignora. Sansão ignora também a história do seu povo. Eu não vou ler, mas lá em Números, capítulo 25, do 1 a 9, isso já aconteceu. E aconteceu no tempo de Moisés, quando eles chegaram em Baal-Peor e se relacionaram com outras mulheres. E a Bíblia nos relata a praga que Deus mandou. 24.000 pessoas morreram por causa desse pecado. Então Sansão ignora o mandamento do Senhor, ignora a história do seu povo israelita e também ignora os seus pais. Não dá ouvido aos seus pais. Sansão está resolvido somente com uma coisa. E sabe qual é? Fazer a sua vontade independente das consequências. Você conhece alguém que esteja agindo assim? Ignora a palavra de Deus, ignora a história do seu povo, e quando os pais falam, eu acho que ela não é uma moça para você, eu acho que ele não é um rapaz para você, eu não quero saber nada disso. A palavra de Deus diz, não quero saber da palavra de Deus, eu estou apaixonado, eu estou gostando dela, e eu vou me casar com ela. Já ouviram isso, não? Sansão está vivendo de acordo com uma música popular que tem feito a cabeça de muitos em nossos dias. Onde o refrão diz assim, eu estou apaixonado, eu estou contando tudo e não estou nem ligando para o que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu estiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu acho que se essa música tivesse composta no tempo de Sansão, ele estava descendo para Tímna e cantando essa música. Vocês já ouviram essa música, não é? Você sabe quais são as consequências de você seguir as suas vontades e fechar os ouvidos para a palavra de Deus, para a história do seu povo e para os seus pais que te amam e querem o melhor para você? Sabe qual é a consequência disso? A consequência dessas escolhas é separação, intriga, morte, abandono. Ou talvez você pense, isso, Abel, é só para aquele tempo. Eu sei que agora nós vivemos em outro tempo. Não está mais aí relacionado. Aí eu sei que aquele povo tinha que ser separado da linhagem, né? Que Jesus viria daquele povo. Mas hoje não, hoje tudo mudou. Será mesmo? Abra aí comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 em diante. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Que texto maravilhoso. E o que ele tem em relação a nós hoje? Aqui tem muitas jovens, meninos jovens, que em breve vocês estarão casados. Amém. Em breve vocês estarão casados. Daqui 7, 8, 10 anos, vocês estarão num relacionamento. Não ignore isso. Vocês conhecem história de pessoas que ignoraram isso.
e sofreram graves consequências. Leve isso a sério. E mais ainda eu digo para vocês, não ache que julgue desigual é somente uma pessoa que, não, ele não frequenta a igreja. Tem tantos frequentadores de igreja que não são cristãos, que nunca nasceram de novo. Eu vi tantas pessoas se enganarem com isso ao ponto de falar, não, mas agora ele está indo na igreja, então eu vou me casar. Hoje ele já não serve mais ao Senhor. Por quê? A moça só foi para a igreja para se casar, mas ele nunca teve um encontro com Deus. Ele não ama a palavra de Deus, ele não é reverente a Deus, e naquela ânsia, naquela paixão, como Sansão está sentindo, a pessoa enfia o pé pelas mãos, faz uma besteira na vida, e depois vai colher frutos amargos de uma decisão caótica, feita precipitadamente. Então, lembre-se disso. Vocês têm muitos exemplos, para que vocês não sofram como Sansão sofreu. Você quer saber o resultado? Eu não vou ler, mas está lá no capítulo 14, ele se casa com essa mulher. Ele dá uma festa, um banquete. Mais do que isso, ele dá um enigma, uma charada para os caras descobrir. Do leão que ele tinha matado, do mel que ele tinha comido, ele faz uma charada. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Sansão quer ser um filósofo. E ele faz essa charada, gente, não tem como descobrir isso. Pode ser tantas coisas. Quando você faz amizade com o inimigo, não pense que eles vão querer o seu bem. Por isso que a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. No momento ele vai vir para cima de você, e eles vão para a mulher de Sansão e falam assim, nos revele, você vai ter que descobrir essa charada, senão nós vamos matar você e seu pai. Ela persuade Sansão e descobre. Ele conta para ela conta para ele, eles contam, Sansão fica furioso, o Espírito de Deus vem sobre ele, ele mata 30 homens, pega as roupas, devolve e começa uma catástrofe na vida dele. Ele vai embora furioso, depois ele volta de um tempo querendo se deitar com a sua esposa. O seu pai, o pai da moça, deu ela para o amigo dele, deu ela para o outro, falou, não, você não pode mais se deitar com ela não é mais sua esposa. Ele fala, agora não, agora eu vou fazer. E aí ele pega 300 raposas, amarra fogo, coloca fogo no rabo dessas raposas e solta no meio do cereal dos filisteus. Ele acaba com tudo, queima o cereal, queima aquilo que ia ser colhido, aquilo que não estava colhido, queima as vinhas. E quando ele pergunta, quem que fez isso? Foi Sansão. Ele foge, se esconde, eles vão lá, sabe o que eles fazem? Mata a mulher de Sansão queimada, ela e o seu pai. É isso que você quer para você? É isso que você quer para o seu casamento? Para o seu cônjuge, para a sua família? Mas Abel, eu já li o livro de Juízes, eu sei o que você está falando. Mas tem uma coisa aí que eu acho que assim, isso não veio do Senhor? Vocês já leram o livro de Juízes? Abra aí comigo, Juízes 14, verso 4. Juízes 14, verso 4. Diz assim, seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que, na época, dominavam Israel. Muita gente entende esse texto assim da seguinte forma. Espera aí, Abel, então tudo que está acontecendo na vida de Sansão, os pais não sabem, mas o Senhor estava agindo no meio disso tudo. Então, se o Senhor estava agindo, Sansão não está tão errado, né? Parece que Deus abriu uma exceção. Então, Sansão pode casar com essa mulher, abriu uma exceção na vida de Sansão que ele estava agindo. E aí ele faz uma aplicação para ele mesmo. Se Sansão fez, então Deus pode abrir uma exceção para mim também. O que você acha? Bom, se você entende esse texto da seguinte forma, você está entendendo o texto redondamente enganado. Não é isso que está acontecendo. Deus não vai contra a sua palavra. Ele não pode ter dado esses mandamentos para Moisés e agora Sansão faz o que quiser. Ele fala, não, tá bom, você é escolhido, você é um juiz, então você pode fazer o que quiser. Não. O que está acontecendo aqui é que no plano soberano de Deus,
Ele intervém e faz coisas boas, mesmo debaixo das nossas maiores burradas. O que está acontecendo aqui é que Deus, Ele é especialista em extrair bem das burradas que a gente faz na vida. Por exemplo, você acha que Deus aprovou os irmãos de José a tentar matá-lo, jogar ele num poço e depois vender como escravo? Deus estava falando, que legal que vocês fizeram. Ou eu aprovei a atitude de vocês. É óbvio que não. Mas José entendeu lá na frente, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez o bem, ao ponto de agora poupar a vida de vocês, pelaquilo que vocês fizeram comigo. Sabe o que é isso? É que dentro das nossas burradas, nas besteiras que a gente faz na vida, Deus ainda intervém e tira bem disso tudo. Não que Ele está aprovando as coisas que Sansão está fazendo, não que Ele está dizendo, ótimo, olha Sansão, eu estou batendo palma para o que você está fazendo. Não. Mas tem uma coisa que é pior do que as burradas de Sansão. É Israel viver como se estivesse numa boa com os inimigos de mão dada. Então Deus vai criar um obstáculo, criar uma guerra isso para mostrar que vocês são diferentes. Se eu não intervir, esse povo vai sucumbir, que eles já estão com amizade, trocando ideia, como se tivessem uma grande nação, todos unidos, e Deus intervém aí. Uma das maiores exemplos disso tudo é quando Israel, no tempo de Cristo, rejeita o Senhor, os judeus rejeitam Ele, criam uma trama para matá-lo como um criminoso, subornam, faz de tudo para colocar culpa em Jesus como blasfemo. E Pedro depois ele fala assim, vocês mataram o autor da vida, mas vocês não perceberam que Deus estava cumprindo o seu plano glorioso. Vocês estavam cheios de ódio, de pecado e dominados pelas trevas, mas em tudo isso o plano de Deus soberano estava sendo cumprido e Ele ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus. Deus é muito inteligente, Deus é sábio e Ele pode tirar de muitas coisas ruins, coisas boas. Por exemplo, vocês têm parentes e amigos que fizeram burradas no casamento, enfiaram o pé pelas mãos, mas talvez de um relacionamento lá, Deus abençoou, ele tem um filho maravilhoso, você tem uma filha maravilhosa, isso é graça de Deus. Mesmo debaixo das nossas burradas, Deus ainda intervém e traz bênçãos. Por exemplo, Davi, Betseba, lembra? Salomão vai vir disso, um homem que foi usado por Deus. Quando você lê Provérbios, fala, depois de um caos, Deus usou esse homem para escrever coisas maravilhosas que é para a minha vida, para a minha aplicação pessoal. Então Deus, Ele pode fazer isso. E Ele faz isso. Seguindo, em terceiro lugar, Ele não deveria brincar com o pecado. E também, mais uma vez, Sansão brinca com o pecado. Não tem como brincar com o pecado e não sofrer as terríveis consequências dele. Eu quero que você vá para o capítulo agora 16 e nós vamos ler alguns versos. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Você sabe aonde que é a Gaza? Gaza é uma das 5 capitais do povo filisteu. Esse cara não aprende. Ele passou um caos e agora ele vai para a capital filisteia e vai buscar uma prostituta e vai se deitar com ela. E quando os filisteus ficam sabendo que Sansão está em Gaza, eles falam assim, de manhã a gente acaba com ele. A hora que ele acordar, eles trancaram o portão da cidade, a hora que ele acordar a gente mata ele. Sansão dormiu só até a meia-noite, levantou e com o dom que Deus deu, sabe o que ele faz? Ele vai no portão, está trancado. Esse cara, ele arranca o portão da cidade, com tranca, com ferrolho. Ele coloca nas costas e sobe um morro. Você tem ideia do que é isso, gente? Os estudiosos eles falam que provavelmente esse portão ele pesava mais ou menos entre 400 e 500 quilos. Agora, isso é você pegar um portão do chão. Agora, um portão chumbado,
vai ser quase 1,5 tonelada para você arrancar, ter tração ali, para você arrancar isso chumbado. Ele arranca, coloca nas costas e sobe o morro. O que está acontecendo? Ele está demonstrando um poder que não é dele. Ele está usando os dons que Deus deu para ele. Mas ao invés de isso quebrantá-lo e levá-lo a reconhecer a graça de Deus, parece que ele fica cada vez mais orgulhoso, cheio de si, autossuficiente. Bem, a partir do verso 4 agora eu vou ler. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Será que é uma oferta boa, 13 quilos de prata? Para você seduzir um homem e descobrir o segredo dele? 13 quilos de prata é 1.100 ciclos de prata em hebraico. O salário anual de um trabalhador era de 10 ciclos. Anual de um trabalhador, 10 ciclos. Um lote de terra, 400 a 600 ciclos. Se tomássemos, por exemplo, um salário de 2.000 por mês, ou seja, 24.000 reais por ano, a oferta estava na faixa de 13 milhões de reais. 13 milhões de reais na moeda de hoje dada para uma mulher. Eu quero que você seduza aquele cara e descubra o segredo da sua força. Dalila, não movida por amor, mas por ganância, pela forte oferta que ela recebeu, ela parte para cima para saber como que eu posso descobrir a força desse homem. Vocês conhecem a história? Eu não vou ler tudo, mas eu quero ler 3 episódios. Na primeira vez, Dalila começou a perguntar: Sansão, qual é o segredo da sua força? O que faz você diferente dos homens? Responda para mim. E na primeira vez, verso 7, Sansão diz assim: respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sabe o que Dalila faz? Quando Sansão dorme, ela vai lá, pede para os filisteus e amarra ele com essas tiras, grita: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Sansão vai, bique, estoura tudo isso, vai lá e bum, mata, vence os filisteus. Verso 10, disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Gente, eu não sei o que passa na cabeça de vocês quando vocês lêem esse texto. O que vocês pensam. Mas eu acho que vocês pensam assim: o que esse cara está fazendo? Ele já passou pela primeira experiência. Ele contou algo que era mentira. Ela já mandou os caras vir para prender ele e vai vir de novo. Por que ele não sai fora? Não, você é louca, você quer me matar, eu estou indo embora agora. Parece que eles gostam desse jogo. E aí ele fala, verso 11, ele fala de novo. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Verso 12, Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Verso 13, disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Respondeu Sansão. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça
e o prender como uma lançadeira. Ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Aqui você começa a perceber então. Por isso que esse terceiro tópico, não brinque com o pecado. Parece que Sansão é muito tolo, tapado, não é? Cara, você não está percebendo o que está acontecendo? Não, cara. Você vai acabar morrendo. E você percebe que agora já está chegando perto. Antes era tiras ainda úmidas, depois cordas novas, agora passou perto do cabelo. Mas ele ainda não revelou. E quando você ler esse texto e achar que Sansão é muito tonto, idiota, ao ponto de ficar dando informações para essa mulher, pense que às vezes nós agimos exatamente como ele. Abel, em que sentido? Quantas vezes você sabe e tem consciência que o pecado quer destruir, que o pecado quer te matar, acabar com a sua vida, com o seu casamento, com o seu cônjuge, com a sua família? E você sabe disso, isso não é algo assim que, eu não sabia, mas aí você vai dar uma olhada nele. Aí você dá uma acariciada, como assim se estivesse conversando com Dalila, sabe? Ei, e aí? Qual é o segredo da sua força? Sabe paquerando o pecado, alisando ele? Não, você não quer destruir a sua família, mas você sabe que o pecado tem potencial. Mas você não quer chegar ao finalmente, mas aos poucos você vai cedendo. Ou vocês nunca fizeram isso? Vocês nunca passaram por experiência assim? Ou não viram pessoas caírem, e pessoas que eram sábias, pessoas maduras, mas que ela cede um dia, cede outro, e isso vai ganhando espaço, ganhando força, ao ponto de que a sua vida está destruída. E você fala, como que começou? Começou lá quando eu cedi essa área da minha vida, quando eu abri mão, eu não vigiei. Então Sansão não é tão tolo como você pensa. Todos nós somos quando nós brincamos com o pecado. E as consequências de brincar com o pecado é que ele sempre nos levará onde nós não queríamos chegar. Agora, Dalila diz assim, verso 14, novamente ela o chamou, Sansão, os filisteus estão atacando você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com o fio. Verso 15. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Quem que vai confiar em você? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba, e não contou o segredo da tua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Martelando. Você acha que Satanás, o pecado, o diabo, eles vão dar descanso para mim e para você? Sempre tentando uma brecha, sempre buscando. Vocês lembram quando Satanás veio lá no livro de Jó, e Deus pergunta, de onde vem? Eu venho de passear, observar a terra. Tenho visto todo mundo. Você tem visto meu servo Jó? Claro que eu tenho visto. Ele conhece todos nós e vai buscar oportunidades, brechas para destruir nossa vida. E quando nós brincamos com o pecado, você não está abrindo uma brecha, está abrindo uma porta para que o pecado entre na sua casa, na sua vida, na vida da sua família e cause destruição. Sansão não aguenta mais a pressão. Ele não consegue resistir à tentação dessa mulher sedutora. Verso 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ele sabe que ele é consagrado ao Senhor. Ele sabe que ele é um juiz que recebeu um dom maravilhoso de Deus. Mas agora ele não consegue lidar com o pecado, nem com a sedução.
e acaba cedendo o que ele nunca deveria ceder. Mas isso agora já é tarde demais. Ela descobre o seu segredo. E agora ela sabe que ele revelou a verdadeira identidade da sua força. Ela convoca os líderes filisteus. Verso 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Agora não tem mais o fortão. Agora é um homem comum. Qualquer um pode prender. E sabe qual é a primeira coisa que os filisteus fazem? Acabe com a visão dele. Vazam os 2 olhos. Agora ele está cego. Ele está preso. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai moer cereal e trabalhar no moinho como escravo e ser ridicularizado. O que está acontecendo aqui é o que acontece sempre entre o povo de Deus e o inimigo. O inimigo vai procurar ocasião para destruir a nossa vida. E quando ele nos levar à queda, sabe o que eles vão fazer? Festejar. Quando um pecador se arrepende, sabe o que o céu faz? Alegria no céu, é festa. Mas quando um homem, um servo de Deus cai, há alegria no inferno, porque eles regozijam com isso. Você tem ideia do que vai acontecer? Verso 23. Olha só o que está acontecendo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou ao seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Meus irmãos, tudo na nossa vida é questão de adoração. Do início ao fim da nossa vida, tudo e todas as nossas decisões é uma questão: você está fazendo para a glória de Deus ou para si mesmo? Sansão muitas vezes ignorou e fez as coisas da sua forma, do seu jeito, cheio de vanglória e orgulho. E agora, o inimigo do povo de Deus está regozijando, louvando o seu Deus Dagom, pela vitória que o Deus deles deu. Dagom não fez nada. Dagom não tem poder para fazer absolutamente nada. Sabe o que aconteceu? Foi o homem de Deus que pecou contra Deus. Foi ele que negligenciou o seu chamado, o casamento, a sua vida, o seu voto de nazireu, de consagrado a Deus. E agora ele está colhendo pelos seus frutos das suas escolhas. E eu não sei porque nessa festa a Dagom, os filisteus, eles não se preocupam com o cabelo de Sansão. Eles nem se lembram mais de cabelo, mas a Bíblia fala que o cabelo dele começou a crescer. E sabe por que eles não se lembram mais do cabelo de Sansão? Porque os nossos inimigos não conhecem o Evangelho. Eles não conhecem a graça de Deus. Eles não conhecem o perdão do Senhor. Na cabeça deles, Sansão foi infiel ao seu Deus e ele foi rejeitado para sempre. Porque desconhece o Deus verdadeiro. Mas Sansão não foi rejeitado para sempre. Existe chance ainda para ele. Será se ele vai se quebrantar? Será se ele vai orar? Sansão não é um líder de muita oração. Talvez seja por isso que ele caiu em tantos erros. Sansão não é como Neemias, que ora sempre. Sansão não é como Samuel, que vive em oração. Sansão não é como Davi, que ora constantemente pelas decisões.
Em toda a história de Sansão, nós vemos ele orando só nos momentos terríveis, difíceis, só quando a morte está à beira. A primeira oração que Sansão fez está lá em 15:18, quando ele derrota 1000 homens com uma queixada fresca de jumento. Você tem ideia de você matar 1000 homens com uma queixada? Não é nem uma espada. Achou uma queixada de jumento fresca e os filisteus partiu para cima dele, porque ele tinha queimado o cereal desses filisteus. O Judá entrega ele amarrado, e ele então estoura aquelas cordas e parte para cima dos filisteus, e ele mata 1000 homens com uma queixada. Depois que ele matou 1000 homens com essa queixada de jumento, ele teve grande sede, ao ponto de morrer de sede. Então Sansão disse assim, Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força do teu servo, concedeste grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? E gente, Deus ouve a oração de Sansão e faz a água sair da rocha, e ele mata a sua sede. A única oração que nós vimos Sansão orar até agora. E agora a última oração é quando ele está preso. Ele está preso e agora os filisteus chamam ele para tirar sarro. A gente não sabe muito bem como que era isso, mas debochar, talvez empurrando porque ele é cego, ou colocando obstáculos na frente dele para ele cair. E ele sabe que o que um cego pode fazer agora pelo seu povo, pela sua vida? Não tem mais nada a se fazer. Mas Sansão conhece a Deus. Mesmo sendo um pecador, mesmo estando desviado, distante do Senhor, ele sabe que existe um Deus que chamou-o para ser líder, que o consagrou ainda no ventre da sua mãe. E ele vai orar de novo. Verso 16, capítulo 16, verso 18, diz assim: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Gente, eu fico pensando, por que as pessoas deixam para orar só no caos, né? Não seria bom você orar em todas as decisões da sua vida? Não seria bom você orar: Senhor, será se é isso mesmo que o Senhor quer? Será se é essa pessoa? Será se é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Mas às vezes pessoas protelam e oram só nos momentos decisivos e terminais da sua vida. Mas, graças a Deus, porque eles oram, pelo menos nesse momento. É o caso da vida de Sansão. E ele ora e Deus atende. E Deus atende, meus irmãos, e ele pede para o jovem: me coloque nas colunas centrais do templo. E o jovem o coloca. E ele fala aqui: então morra eu e os filisteus. E ele empurra aquilo. E com a força que Deus, nós já sabemos que é Deus, que é o Espírito Santo que deu, ele empurra, e todos os que estavam no templo, 3.000 pessoas, morrem. E a Bíblia termina dizendo que Sansão matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a vida. Essa é mais uma graça de Deus. Abel, Sansão foi salvo? Sim. Você tem como provar? Tem. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas. O autor de Hebreus, ele falta tempo para contar da fé de Sansão. Mas sabe o que fé? Ele confiou em Deus. Ele foi um homem desobediente, enfiou pelos pés pelas mãos, um homem tolo, mas em certos momentos ele confiou em Deus e fez grande proeza ao ponto de matar muitos inimigos. Fez muita burrada na vida? Fez. Mas no final da sua vida ele orou. E essa oração de Sansão é de quebrantamento. Bom, eu quero terminar fazendo um apelo para você. Talvez você que está aqui, ou talvez que você me ouve. A sua vida também não foi exemplar. Talvez você também enfiou os pés pelas mãos em muitas decisões da sua vida. E talvez as pessoas que o conhecem
da sua experiência, das suas decisões, podem pensar assim: não, para essa e para esse não tem mais jeito. Mas sabe por que elas dizem isso? Porque elas desconhecem o Evangelho. Sempre tem jeito quando as pessoas se arrependem. Deus sempre tem oportunidades e ouve as orações de um coração quebrantado e arrependido. Foi no caso de Sansão. Você tem ideia de que 3.000 pessoas estavam ali festejando e comemorando e não sabiam que a sua morte estava bem próxima e que o maior juízo contra eles estavam próximos e eles morreram. E talvez até Dalila, a milionária, morreu e o dinheiro ficou. Mas o Sansão, desobediente, que enfiou pelas pés pelas mãos, que fez muita burrada na vida, mas que sabia que existe um Deus gracioso, que atende as orações e perdoa, e orou. Sabe onde ele está? Ele está no céu. Um dia você vai chegar lá, e na ressurreição dos mortos, você vai encontrar o Sansão. Graças a Deus, ele está no céu. Sabe por quê? Porque conhecia um Deus gracioso, que perdoa a iniquidade, e está pronto para perdoar aqueles que se arrependem. Que Deus possa abençoá-los. Eu quero orar com vocês.